Cara, juros remuneratórios, tá? Quem já faz parte do curso sabe bem o que é esse tema. Então, qual foi a tese firmada? As instituições financeiras não se sujeitam a taxas de juros remuneratórios estipulados pela lei da usura, decreto 22.626 de 33, que esse aqui também está seguindo a súmula 596 do STF. Gente, é o seguinte, então, as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, as instituições financeiras, não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios lá estipulado na lei da usura. Pergunta para você que está acompanhando a nossa live agora, qual que é a taxa, qual que é o limite da taxa de juros estipulada lá na lei da usura? Qual que é o limite da taxa de juros estipulada lá na lei da usura? Me ajudem aí. E aí, ó, enquanto vocês dão essa resposta aí no chat, eu já vou apresentar algumas informações complementares que vão ajudar demais na hora de você decidir que tese que você deve acompanhar, o que você deve fazer na hora de você fazer o seu processo. Aqui, ó, contratos bancários que se submetem à legislação consumerista. O que é a legislação consumerista? Legislação do Código de Defesa do Consumidor. Então, quais são os contratos bancários que se submetem a um Código de Defesa do Consumidor? Então, essa regra aqui vale para contratos bancários que se submetem à legislação consumerista. Quais são as exceções? Cédula de crédito rural. Edilson, cédula de crédito rural não se submetem às regras do Código de Defesa do Consumidor? Exatamente isso. O STJ já decidiu que cédula de crédito rural não se submetem às regras do Código de Defesa do Consumidor. Cédula de crédito industrial, cédula de crédito bancária e comercial. Todas essas cédulas de crédito aí, né? Não todas, mas a bancária e a comercial estão lá na Lei 10.931. A cédula de crédito industrial tem uma lei própria para ela. A cédula de crédito rural tem uma lei própria para ela também. Então, só para vocês saberem que é assim, é disso 12% ao ano, 12% ao ano, 12% ao ano. Perfeito, 12% ao ano. E disso há controvérsias? Há controvérsias, sim. Há controvérsias, mas nesse caso aqui, há controvérsias quanto a essa ser a taxa legal. Por quê? Porque a gente tinha lá no Código Civil de 1916, Código Civil de 2016, não acredito que eu falei isso. No Código Civil de 1916, a taxa dos juros, a taxa de mora, né, era 0,5%, e o Código Civil de 2002, a taxa de mora já foi para 1%. Então, essa seria a taxa legal. A mesma taxa está lá no parágrafo 1º, o parágrafo único do artigo 61 do CTM. Então, é isso daí mesmo. Existe uma controvérsia aí, eu posso trabalhar com vocês em outra aula, se essa não seria a taxa Selic, né? Por quê? Porque essa é a taxa definida lá pelo Conselho Monetário Nacional. E a Lei 4595 de 1964, que é a lei que institui o Sistema Financeiro Nacional, ela fala que cabe ao Conselho Monetário Nacional definir qual que é os limites da taxa de juros remuneratórios no país. Mas isso é uma discussão mais longa, né? E possivelmente, claro que não é objeto dessa nossa aula. Mas é isso mesmo, vocês colocaram aí 12% ao ano, 12% ao ano, o dobro da taxa legal, exatamente isso. Então ele está falando o seguinte, olha, não existe essa limitação de 12% ao ano para instituições financeiras. Aí você vai me perguntar, Edilson, mas quem que são as instituições financeiras? Acabamos de cair aqui num novo problema, né? Quem que são as instituições financeiras? Está falando aqui, ó, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulados na lei da usura. E aí, eu pergunto para vocês, quem são as instituições financeiras? E onde eu posso pesquisar para eu saber se uma instituição, se uma empresa é uma instituição financeira ou não é uma instituição financeira? Como que eu diferencio uma instituição financeira de uma instituição não financeira? Entendeu? É esse pergunta para vocês aí. Como que eu descubro o que é uma instituição financeira? E eu espero que me respondam aí no chat, tá? Porque tá falando aqui, ó, no tema 24, um trânsito em julgado. Esse tema, ele teve embate de declaração, tá lá, ó, o acórdão foi publicado em 11/3/2009, em, 22/10/2008 foi julgado esse assunto. O acórdão foi publicado em 10/3/2009, em 1º de dezembro de 2009, entrou em embate de declaração, e o trânsito em julgado foi no dia 13/5/2010. Então, desde 2010, nós estamos em 2020. Hoje é dia 18. Hoje é que dia? 18/5. Tem mais de 10 anos que isso foi julgado e ainda tem gente entrando pedindo 12% ao ano, falando que as instituições financeiras não podem cobrar mais de 12% ao ano. Só para você ter uma ideia de como que é bagunçada a coisa. Peraí, tem gente no ano de 2020, 18 de maio de 2020, tem gente pedindo 12% ao ano? Tem gente pedindo 12% ao ano.
Tem